Campos. Ele é psiquiatra e psicanalista, atende atualmente na Clínica Mente, em Oliveira, e também em Carmópolis e Belo Horizonte. Deixa a minha colinha aqui do lado, se eu esquecer de alguma coisa, depois eu recuo a ela. O tema que eu propus para a gente falar aqui hoje, primeiro agradeço a Débora pela organização brilhante e perfeita do evento, incrível mesmo. Débora, obrigado. Obrigado a vocês também por estarem aqui nessa noite fria e dispostos a gente a falar de um assunto tão árido e difícil, né, nesse momento. Uma disposição muito grande de vocês, obrigado também. E obrigado aos colegas que toparam estar aqui do meu lado para dividir esse palco comigo para a gente falar junto. A proposta minha de tema para essa palestra de hoje foi tentar desmistificar um pouco o que é a psiquiatria. A proposta seria uma saúde mental sem estigmas e eu propus 2 subtemas que seriam o poder da palavra e a evolução dos medicamentos. Então, para a gente falar sobre uma saúde mental sem estigmas, primeiramente, eu estou tentando defender meu peixe, que eu trabalho com psiquiatria há 21 anos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês a importância da psiquiatria como área médica, como uma importante área médica, e que estigma, não sei se as pessoas todos conhecem essa palavra, seria um preconceito arraigado, um preconceito forte que a psiquiatria sofre há muitos anos. Então, a gente vai tentar falar, se vocês quiserem me interromper, que vocês quiserem perguntar, ou se eu falar de maneira técnica, vocês podem estar também interrompendo para a gente poder esclarecer como que trabalha a psiquiatria. Esse primeiro ponto que eu coloquei, o poder das palavras. Quando a gente pensa na psiquiatria e pensa nesse poder das palavras, eu penso logo nas pessoas que vieram aqui, apresentaram de maneira interessante, trouxeram frases interessantes, coisas que a gente vai guardar na mente, coisas que a gente vai trazer para a vida da gente. O poder das palavras está no atendimento médico em todas as áreas e mais do que nunca na psiquiatria e na psicologia. A gente tem uma psicóloga aqui quando eu propus esse tema, eu lembrei logo de uma primeira aula que eu tive de semiologia lá em 1995 com o Dr. Laurentes, que foi meu professor de semiologia. Ele, na primeira aula de semiologia, pediu que a gente escrevesse no papel, cada aluno da sala de aula escrevesse o que a gente achava mais importante na medicina, o que era a coisa mais importante da medicina, o que é mais importante para o médico, para a medicina. E a maioria das pessoas apresentou uma frase ou uma palavra. A maioria das pessoas escreveu naquele papel que o mais importante era curar doenças. A outra maioria de pessoas, outro grande contingente de pessoas escreveu que era prevenção de doenças, que o mais importante na medicina era prevenir. Outras pessoas escreveram coisas diferentes, como a descoberta da penicilina, a descoberta dos antibióticos, as cirurgias, o desenvolvimento das neurocirurgias, cada um de acordo com a sua aptidão, às vezes com o seu interesse, escreveu coisas que achavam importantes na medicina. E ao final da aula, o Dr. Laurentes desenvolveu a ideia de que o mais importante para a medicina e para o médico é consolar. Ele foi desenvolver a ideia de que o mais importante na medicina é consolar. É claro que isso não é uma ideia dele, Isso é uma ideia de mais de 2.400 anos. É atribuída ao pai da medicina, que é o Hipócrates. Essa ideia ela vem de um aforisma que diz que curar algumas vezes, aliviar muitas vezes e consolar sempre. Então, quando a gente diz que consolar é o mais importante, e quando foi dito isso em 95 para os alunos, a gente saiu de lá, todo mundo com a crista baixa, um estudante de medicina doido para fazer acontecer, médico acha que é importante, que pode resolver tudo e que quer ajudar, que quer curar.
E eu acredito que as pessoas saíram dali meio desconsoladas, discordando. Hoje é muito comum a gente discordar, né? Nas redes sociais e tudo, é muito fácil a gente discordar de tudo. E naquele dia eu vi que as pessoas saíram dali insatisfeitas com a ideia de que consolar era o mais importante. Essa ideia, talvez hoje, nesses últimos 2 anos, nunca teve uma força tão intensa, né? Porque a gente estava diante de uma doença super grave, que a gente não sabia nada sobre ela, né? A gente estava enfrentando algo que fazia as pessoas morrerem sem ar, né? Então, isso durante quase um ano, mais de um ano, foi aquele desespero todo, né? Os médicos, o pessoal da linha de frente, convivendo com algo inusitado que a gente nunca tinha vivido. Então, eu lembrei disso para a gente falar um pouco dessa questão do poder da palavra, de como que a gente... E essa ideia do consolar, eu penso que não é um consolar passivo, né? Algo que a gente pense, vou atender um doente e vou escutá-lo e vou só consolá-lo. Eu acho que a ideia de consolar, ela pode também ser uma ideia transformadora, como bem disse a Janaína, né? Então, essa ideia da transformação de um consolar não passivo, não conformista, né? É algo que a gente pode, às vezes, durante uma consulta, tendo a sensibilidade de tocar nos pontos fracos de cada pessoa, às vezes na ferida de cada um, a gente vai... A medicina, talvez a saúde mental tenha esse privilégio, né, de poder escutar mais e esse consolar não ficar, talvez, numa ideia de que é algo restrito, né? O consolar para a psiquiatria e para a psicologia seja algo talvez mais extenso e mais profundo. Mas por que eu comecei a falar disso, né? Por causa da doença da pandemia, que eu falei que eu não ia falar muito dela, porque eu acho que é um tema árido, mas eu tenho que falar um pouquinho sim. A gente viveu sim 2 anos, não há como negar isso, né? O que a gente tem da Organização Mundial de Saúde é que aumentou em 33% os casos de luto patológico ou de luto prolongado. Muitas pessoas perderam entes queridos, né? Então, muitas pessoas estão se tratando por isso, né? As pessoas não puderam, às vezes, ver o ente querido, não puderam velar, não puderam abraçar as pessoas que gostavam. Então, esse aumento é um aumento considerável, eu acho que até pequeno em relação ao que foi. A gente tem um aumento de 25% nos transtornos de ansiedade e nos transtornos depressivos, isso também segundo a Organização Mundial de Saúde, e um aumento de 13% de pessoas que nunca tinham procurado a psiquiatria passaram a ter algum transtorno mental. Então, são porcentagens grandes? Eu acredito que não, poderia ser muito mais. Previam uma tal de quarta onda, não sei se vocês chegaram a escutar esse termo, quarta onda, né? Eles falavam que ia ter uma explosão de casos da psiquiatria, da saúde mental, e eu acho que esse termo também seria um termo péssimo. A psiquiatria já é estigmatizada, de repente, se houvesse isso mesmo, seria um motivo a mais para a gente ser estigmatizado. Então, ainda bem que não teve, ainda bem que a gente teve resiliência, força, né, para retomar a vida de uma maneira aparentemente normal. Acho que está até demais, né? As pessoas estão conseguindo até resgatar isso de uma maneira muito rápida, isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem casos, sim, tem casos de pessoas que estão sofrendo, que a gente vai atender com cuidado, e que a gente vai poder ajudar diante dessa nova doença que está aí. E aí as pessoas vão me perguntar, mas como que essa nova doença vai atingir, por que essa nova doença atinge de forma, atinge o sistema nervoso central, atinge a neurologia e a psiquiatria? Inicialmente, a gente tem algumas hipóteses. A primeira delas é a mais clara, que é de início, que as pessoas perderam o olfato, né? Muitas pessoas que tiveram Covid perderam o olfato. Então, a primeira hipótese de uma lesão direta, né? De uma passagem direta para a barreira hematoencefálica através da mucosa olfativa. Então, essas pessoas que perderam o olfato, tiveram anosmia, né? Que é a perda do olfato,
São pessoas que tiveram uma lesão direta do sistema nervoso através dessa passagem direta pela barreira hematoencefálica. Tiveram também perda do paladar, que é a ageusia ou disgeusia. Essa é a hipótese mais clara, que é difícil de ser refutada. Há outras hipóteses também para essa ação sobre o sistema nervoso central. Uma delas é através de resposta inflamatória, né? Há uma ideia de uma tempestade de citocinas. Citocinas são partículas de proteínas que vão carregar as células, que vão produzir inflamação, e essa inflamação também vai ultrapassar a barreira hematoencefálica e vai produzir inflamação neuronal, vai produzir sintomas na área psiquiátrica. A outra hipótese é a hipótese tromboembólica. A COVID ela é capaz de produzir microcoagulações, microaneurismas, que podem também ultrapassar a barreira hematoencefálica, causando tromboembolismo. Então, pequenos AVCs, pequenas isquemias que podem também causar déficits na área neurológica e psiquiátrica. Eu acho que eu fui um pouco técnico agora, vocês me desculpem. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, não sei se é da área de saúde, mas para os leigos depois a gente pode também responder as perguntas. Então, essa parte prática e técnica da psiquiatria é o que eu queria mostrar para vocês através da COVID. Mas a psiquiatria no geral, né? Qual que é a importância da psiquiatria no geral? A gente tem uma psiquiatria da década de 60, 70, que eu acho que é a que formulou o estigma nosso, né? É uma psiquiatria de internações longas, de pessoas que iam para os hospícios, ficavam meses ou até a vida inteira, eram maltratados, eram hospícios superlotados. A gente tinha eletrochoques sem a menor condição, sem anestesista, sem relaxante muscular. A gente usa eletrochoque até hoje, só que sob condições adequadas para se fazê-lo. A gente tinha antipsicóticos típicos, antigos, medicamentos que causavam o que a gente chama comumente de impregnação. Não sei se vocês já ouviram esse termo, o paciente está impregnado, né? Então, muitos pacientes ficavam, às vezes, com o corpo duro, né? Com dificuldade para andar ou com tremores. A pessoa com um medicamento mais antigo, em dose alta, às vezes ela fica lento, andando, parecendo um robozinho. Então, essa pessoa, as pessoas tinham uma ideia de que estão dopadas, e realmente, às vezes estavam com dose além da dose necessária. Mas era o que a gente tinha na época. Era uma medicina, uma psiquiatria muito precária. O que aconteceu na década de 80? Na década de 80 descobriram uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidor de recaptação de serotonina. Então, o primeiro que chega, o grande medicamento que chega ao mercado é o Prozac, na década de 80. E esse Prozac vai causar uma grande revolução na psiquiatria, porque junto com ele, vários medicamentos dessa classe vão chegar no mercado e vão dar uma qualidade de vida incrível para as pessoas que precisam da psiquiatria. São medicamentos que, como a Débora falou, inibem da serotonina, da importância dela, que ela chamou de hormônio da felicidade, mas não são medicamentos que dão a serotonina para a gente, né? O cérebro da gente produz e de todo mundo produz, eles só inibem a recaptação, inibem que a gente absorva ela de forma muito rápida. Mas são medicamentos incríveis com poucos efeitos colaterais, e depois dele a gente teve N outros medicamentos que fizeram com que a psiquiatria alcançasse um outro valor para a medicina, porque os próprios médicos, não só o público leigo, mas os próprios médicos tinham preconceito com a psiquiatria. Esse preconceito é hoje chamado de psicofobia, é considerado crime, não sei se vocês sabem disso, mas é um preconceito vasto, é um preconceito que a gente vê no interior, vê na capital, vê em todo lugar, não é só o preconceito do interior. Eu vejo muito em Belo Horizonte também um grande preconceito com a área psiquiátrica. Então, eu acho que eu continuei falando de coisa técnica, falando de remédio,
mais uma vez. Mas de que a gente pode falar mais ainda para tentar desmistificar a condição da psiquiatria e da saúde mental? Eu creio que uma importante visão que a gente tem que ter, quando eu falei lá do poder da palavra, é que o psiquiatra é alguém que está dentro do consultório, e uma particularidade da consulta é que o mais importante da consulta é a entrevista. E nessa entrevista, muitas vezes o paciente vai contar a vida dele, algo íntimo que às vezes ele não pôde compartilhar com o marido, ou com a esposa, ou com o melhor amigo, ou com qualquer outra pessoa, e aquilo às vezes vai produzir respostas que a gente nem imagina. Às vezes uma simples consulta às vezes pode produzir mais resultado do que um medicamento que a gente vai prescrever. Então é muito importante a gente saber que a psiquiatria ela usa dos medicamentos que a gente tem hoje, que são ótimos sim, e que muitas vezes vão produzir resultado, mas é importante a sensibilidade do profissional em atender, a capacidade dele de ser sensível, de tocar nos pontos, de descobrir o ponto que realmente é importante para o paciente, do que realmente vai sensibilizar e vai tocar algo importante da vida dele, para que aquele tratamento possa dar seguimento. As pessoas às vezes não têm muito essa noção de procurar um psiquiatra, os estigmas giram em torno de psiquiatra é coisa de doido, né? Isso num extremo. Tem um outro extremo também que fala que psiquiatra é coisa de rico, né? Não sei se vocês já escutaram isso. Então, ele serve uma psiquiatria de todos os lados. Então, e hoje com os CAPs, com os atendimentos que a gente tem excelentes pelo SUS, a gente jamais pode ter esse tipo de preconceito. Vou ver se eu esqueci alguma coisa, vou olhar na minha colinha. Se quiser, ele pode perguntar de uma vez, não precisa esperar o final. Acho que o que eu queria falar, eu falei tudo, eu pensei em falar de outras classes de medicamentos, mas eu acho que não vem ao caso, não ficaria muito técnica a dissertação. É importante que a gente fale de uma maneira mais clara, a ideia de uma prosa, né? Então, prosa com o termo técnico fica meio esquisito. Eu acho que a ideia mesmo é levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Eu temo que a maioria das pessoas que estejam aqui sejam pessoas já conscientes, então tem aquele medo de a gente estar pregando para convertido, né? Para pessoas que já não precisavam escutar o que está sendo dito aqui. Mas uma ou duas pessoas que estiverem aqui, que já escutaram e que não sabem disso e que podem passar isso para frente, talvez seja interessante que tenham escutado e que possam pensar na psiquiatria de uma maneira nova, valorizar a psiquiatria como uma área médica importante e tirar um pouco desse preconceito louco, né? Vou aproveitar do preconceito para dizer, do preconceito como louco também, de propagar essa ideia principalmente agora, né? No pós-pandemia, em que muitas pessoas vão precisar dessa área médica para viver melhor. Essa ideia que eu queria passar para vocês.